Olá, turma. Meu nome é Eduardo Monticelli e sejam bem-vindos a mais uma aula do Matemática em Progresso. Hoje, turmas, vamos fechar a nossa aula de conjuntos numéricos. E para poder começar nossa aula, vamos finalmente falar sobre todos os conjuntos, com exceção de alguns que só dá para aprender lá no superior. Mas vamos tentar falar de todos aqui. Bem, nós já conhecemos quais? Os naturais, os inteiros, e agora vamos falar outras coisas, que são os racionais e os reais, que englobam todos esses aqui. Então, aqui eu só fiz uma representação para vocês poderem entender como é que funciona, onde cada um está posicionado. Ou seja, temos os números naturais, que são aqueles que a gente já conhece, 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Agora temos também os números inteiros, que são aqueles que envolvem também os naturais mais os negativos. Então, temos como os inteiros o menos 1, 0, 1, por aí vai. Agora, galera, como a gente pode ver na próxima página. Só que agora, como eu tinha falado aqui, ó, naturais, inteiros, só que agora a gente tem que aprender o quê? Quem são os racionais? Então, quem são os números racionais, galera? Os números racionais são aqueles números que a gente vê na nossa reta geométrica, aqueles espacinhos pequenininhos que você tem entre a divisão entre um número e o outro. Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, na reta numérica existe um número, existe 0 e 1, mas a gente sabe que existem números que existem entre o 0 e 1. Existem divisões pequenininhas que existem ali dentro. E esses valores que existem ali dentro são os números racionais, ou seja, números que são quebrados de certa forma. Só que temos que tomar um cuidado, porque é o seguinte, vamos fazer assim seguintes contas. Bem, na verdade, antes de mais nada, só para poder falar, os números racionais são aqueles que a gente pode considerar também como a gente vê na régua. Né? Se a gente pega, por exemplo, essa régua aqui, tem uns números 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Só que, o que acontece? Deixa eu chegar mais perto aqui da câmera para vocês poderem ver. Existem aqui pequenas divisões. A câmera não vai focar, beleza. Que essas divisões a gente vai tratar eles como os números racionais. E para ser classificado como número racional, a divisão que existe nesse número tem que ser exata. Ou seja, a gente não pode fazer uma divisão onde a gente vai chegar naquelas divisões que nunca terminam, como a gente vai ver em alguns exemplos a seguir. Bem, vamos tratar então dos seguintes exemplos. Fazer as seguintes contas. Eu quero, galera, que vocês vejam esses valores aqui, essas contas, pausem o vídeo e tentem fazer essas contas. Eu quero que vocês descubram, se for preciso, façam na calculadora. Descubram qual o valor que vai dar dessa conta. Porque eu acredito que alguns desses valores aqui são racionais, porém alguns deles não são. E eu vou até tratar de outros exemplos que podem até ser diferentes, podem enganar, parecer que são racionais, mas não são. Vamos lá. Pausem o vídeo, tentem. Espero que tenham pausado, porque agora eu vou mostrar a resolução. Bem, vamos lá para a resolução. Quanto que dá 1 dividido por 2? Dá meio. Beleza, esse número é racional. Porque, se você perceber, é um número que fica entre o 1 e o 2. Ele é um número que tem uma divisão exata. Quanto que dá 1 dividido por 4? Dá 0,25. Também é um número racional. Ou seja, tanto esse aqui quanto esse aqui são números racionais. Agora, quanto que dá 2 dividido por 4? Dá meio também. Repare, nós podemos ter mais de uma conta que represente o mesmo valor numérico, mesmo valor racional. Como tínhamos aqui, 1 dividido por 2 dá meio, esse também é um número racional, tal como 2 dividido por 4 também dá meio, e isso aqui, ambos são um número racional. Agora vamos para a seguinte conta, né? Quanto que dá o 17 dividido por 2? Dá 8,5. Se vocês quiserem ajudar na conta de vocês, pensem o seguinte, olha só, faça a seguinte conta.
quanto que dá 8 mais 8? Dá 16. Para podermos chegar a 17, precisamos de uma metade mais uma metade que chegue a 1. Então, 8,5. Ou seja, 8 com 8 vai dar o 16, meio com meio vai dar 1, que somado dá o 17. Então chegamos aqui. 17 dividido por 2 dá 8,5. Fechou. Eles aqui também são números racionais, ou seja, é um valor que está entre um valor e o outro. No caso aqui, entre o 8 e o 9, né? Mas reparem o seguinte, não é só porque é uma divisão, galera, que vai ser um número racional. Como a gente pode ver aqui, no seguinte exemplo, 9 dividido por 3. Aqui, galera, esse número não é racional. Por quê? Porque 9 dividido por 3 dá 3, galera. E o 3, o que acontece? Ele não é um valor que está exatamente entre um valor e outro. Ele é simplesmente um valor. Ele é o 3. Então, de certa forma, a gente podia considerar ele como um número inteiro, ou um número natural, mas racional? Bem, mas tomem sempre cuidado, galera. Podem surgir problemas como o seguinte. E se fizermos a seguinte conta? Poxa, professor, se fizermos a seguinte conta, quanto que dá 1 dividido por 3? E agora? Peguem suas calculadoras. Galera, esse número não é racional. Por quê? Porque esse número dá isso aqui, olha. E segue até o infinito. Dá 0,333333 e por aí vai. Esse número não é racional. Não confundam. Por quê, galera? Apesar de ele estar entre um valor e outro, ele não dá uma divisão exata. Repare, essa divisão ela continua e não termina nunca. Então é por isso, galera, que podemos falar que o conjunto dos racionais é dado por aquela divisão que é feita entre quaisquer números, onde o resultado dá entre um valor e o outro, e essa divisão deve ser exata. Esse é o conjunto dos racionais. E para fechar, vamos agora falar dos conjuntos dos reais. São aqueles, galera, que vão englobar todos. Só que daí é aquela coisa, né? Vocês podem se impressionar, mas vamos ter exemplos. Como o seguinte, temos o 0, o 1, o menos 1. Então são números que a gente viu que são inteiros, são naturais, mas eles também são reais, eles vão englobar todos. Se a gente fizer 2 dividido por 3, menos 9 dividido por 10, o número π, que vocês ainda não conhecem, na verdade é um número que é infinito, é 3,14, 1 bilhão de casas que a gente ainda está para descobrir na matemática. Raiz de 2, o próprio que a gente falou agora, 1 sobre 3, ele é um número real, porque aqui ele já pode entrar, ó. Aqui, você lembra que aqui ele dá uma divisão infinita lá de 3? Então ele vai encaixar ele no número dos reais, que ele vai englobar todos os tipos de números que existem. E para poder fechar a aula de hoje, nada mais nada menos que algumas regrinhas que acontecem. Bem, existem casos onde você pode ver essa seguinte sinalização, né? Poxa, eu vi os números inteiros aqui, só que ele estava com asterisco. O que significa isso, professor? Bem, isso representa que o conjunto ele não tem o zero. Então você pode pegar o conjunto dos inteiros. Menos 2, menos 1, o 0, 1, 2. Nesse caso, se você vê esse símbolo aqui, o zero não entra. Então seria menos 1, 1, 2, o zero não entra. Agora o mesmo vale, por exemplo, se a gente fizer assim, ó. Se a gente tiver um positivo aqui, olha, o que representa? É o conjunto só tem com as parcelas positivas. Ou seja, se a gente pega, por exemplo, os inteiros que tem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, a gente vai tirar todos os negativos e no final vai ficar só com o quê? 0, 1, 2, 3, que na verdade são aqueles que a gente já conhece, né? Se a gente fizer essa representação, nada mais nada menos que isso aqui a gente pode dizer que na verdade representam os números naturais, né, galera? Porque, pô, se só tem os números
0, 1, 2 e por aí vai. Tal como os negativos. Se a gente tiver uma representação dos negativos aqui, ele só vai ter o conjunto com a parcela negativa. E o detalhe, galera, é que a gente, na verdade, também pode fazer o seguinte, a gente pode combinar os símbolos. A gente pode ter o seguinte, olha, a gente pode pegar o inteiro sem o zero, e a gente ainda pode fazer o seguinte, ó, pode fazer somente a parcela positiva. Então, onde esse conjunto aqui, no caso, seria aquele do tipo assim, olha. 1, 2, 3 e por aí vai. Entendeu? Bem, espero muito que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, galera.